Bom, outro item, continuando aqui a camada de rede, né? Outra informação, outra temática legal da camada de rede que ela faz é a questão do roteamento. A camada de rede é responsável de criar uma rota. Qual o melhor caminho que esses pacotes que a gente comentou agora há pouco vão estar seguindo? Eles vão viajar em qual caminho? O roteamento ele tem uma dinâmica muito legal, né? E, e é a camada de rede, por ela ter essa responsabilidade de ligar redes distintas, redes diferentes, ele controla todo esse vamos dizer, essas rodovias, né? É, até gosto de fazer analogia que existe, a gente chama de backbones, né? Que são as grandes vias, né? Que os provedores nos fornecem isso. Então, os nossos pacotes com certeza pega vias pequenas e vias grandes, né? Pega as rodovias é, de várias mãos, vamos dizer assim, né? Mas pega rodovias pequenininhas também, né? Pega bem estreitas. Então, o pacote ele passa por várias vias e o roteamento é um dos processos que a camada de rede é responsável, porque ele conhece essas vias, né? Ele conhece por onde chegar e o outro conhece outro que o outro conhece outro e isso vai até que esse pacote chegue ao seu destino. Então são são dinâmicas muito legais e quem faz isso é o roteador, né? Que é o principal dispositivo de hardware dessa camada, né? Todo roteador tem uma tabela de roteamento que ele contém sobre os saltos que ele vai dar em relação à topologia de rede lógica agora, tá? Que ele vai ter os endereços que ele tem para o próximo salto. Então, o próximo roteador quem que é? E aí esse roteador tem outro salto que ele vai pulando, né, de roteador para roteador até ele encontrar o endereço que ele quer chegar. Então os roteadores trocam essas informações usando protocolos específicos de roteamento. Tá? Existem esses protocolos que são gravados nos roteadores para manter essa tabela precisa, para que ele possa ter um conhecimento do mapa, né, de todas as rotas que ele pode seguir. Um exemplo aqui de uma tabela de roteamento, né, quando você pega o endereço de destino, tá vendo? Endereço de destino que são redes locais. Então eu tenho um getter que seria o roteador local, mas eu tenho também um getter que é um endereço de rede pública, né? Então eu consigo sair tanto para minha rede local como para minha rede pública por meio da minha tabela de roteamento. Então neste caso, por exemplo, eu tenho duas redes locais, certo? E essas duas redes locais passam por uma rota de uma máquina local que vai fazer uma comunicação com uma máquina pública, né, com um roteador que tem acesso à internet. Então, as principais funções que o roteador tem: fazer o forwarding, que é a questão do encaminhamento de pacote, né? Ele vai decidir qual interface que cada pacote vai ser encaminhado. O roteamento, ele aprende, ele tem essa função de aprender as rotas por meio desses protocolos específicos de roteamento. Segmentação de rede, ele faz essa divisão das redes em sub-redes menores para reduzir o tráfego e melhorar a segurança. E ele faz a tradução de redes, no caso o NAT, Network Address Translator, que é o que permite com que eu consiga ter IPs privados comunicando com IPs públicos, né? E também faço filtragem de pacote utilizando técnicas de firewall para controlar a entrada e saída. Essas tabelas de roteamento existe dois tipos, né? Que é o tipo estático e o tipo dinâmico. Isso aqui, o tipo estático, a gente configura manualmente, isso aqui para redes pequenas, e o tipo dinâmico
Aí são os grandes roteadores que trocam automaticamente por meio de protocolos específicos que eles usam. São aplicados aí nos provedores. Aqui a gente consegue colocar isso nas nossas próprias máquinas, por exemplo. Bom, e aí nós temos também os protocolos, né? Roteamento, roteadores. Agora nós vamos falar dos protocolos.